Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra. Hoje com a presença ilustre do meu amigo Felipe Fulanito. Ele que é homem de Deus, extremamente inteligente. Missão está na veia, no tutano desse homem. E nós vamos aqui bater um papo hoje que vai ser extremamente edificante. Tenha certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. E você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. O Papiando na Palavra é um bate-papo leve, completamente descontraído, mas que tem a responsabilidade de levar o evangelho da forma simples, tranquila e séria para o seu coração, para que Deus venha falar algo contigo. E te convido a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que a experiência na sua vida hoje será completamente diferente, porque eu estou com uma expectativa muito boa de que esse bate-papo vai ser extremamente edificante. E antes de passar a palavra para o meu amigo Felipe, eu também queria te pedir, né, primeiramente agradecer, na verdade, para você que tem nos apoiado. Já expliquei em outros vídeos, né? Agora o Papiando a Palavra, o projeto Eu, um Jovem Teólogo, é uma extensão do meu ministério e eu dedico a minha vida para isso. Só que nós temos as nossas responsabilidades fora igreja, fora internet, e não pedimos nenhum plano de assinatura para te dar alguma coisa e você receber isso na sua casa e tal. Nada disso. A gente trabalha com o princípio bíblico da oferta. O que Deus propôs no seu coração é aquilo que você vai querer mandar e é aquilo que a gente vai receber com alegria e para glorificar o nome do Senhor. O Pix vai estar passando aqui no layout aqui, não tem problema. Você falar, eu não posso, só ore por mim, ore pela outra pessoa que é ajudando o projeto, ore pelo pastor Felipe também, para Deus continuar abençoado do seu ministério, e a gente segue com tudo pregando o evangelho. Valeu, galera. Meu amigo, Felipe Fulanito, se apresenta para a galera aí. E aí, Rafael, boa tarde, a paz do Senhor Jesus para você e para todos que estão nos ouvindo. Que alegria, né, compartilhar aqui. Finalmente conseguimos marcar um dia, um horário que seja bom para nós dois, nessa essa vida corrida que nós temos, mas sempre servindo a Deus. Bom, gente, eu sou o Felipe Fulaneto, sou pastor da Igreja do Nazareno, eu moro em Campinas, sou casado com uma linda mulher chamada Jéssica, goiana, então ela cozinha muito bem, mas nos conhecemos em Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Estamos envolvidos 100% aí com missões, como o Rafael disse. Fui missionário no Peru, no Paraguai, pela Igreja do Nazareno. Voltei, isso já faz mais de 10 anos, envolvido com, depois, liderança, mobilização. E hoje estou justamente nesta área de treinamento. Sou coordenador do polo do Seminário da Igreja do Nazareno aqui em Campinas. Então, coordena aí os professores, alunos da área de teologia de Campinas e também coordena o CFM, que é o Centro de Formação Missionária da Igreja do Nazareno, mais para a fala hispana. Estive aqui no Brasil, mas agora estou aí coordenando a área para quem fala espanhol na América do Sul. E faço mais um monte de coisas a mais, dentro e fora da Igreja do Nazareno, como MNI, treinamentos, pesquisa, enfim, mais um bocadinho aí que Deus venha abrindo as portas. Mas, sim, falando um pouquinho de mim, gosto muito de assistir filme, Netflix, viajar. Tenho 2 gatinhos que minha esposa me inseriu nesse mundo dos gatos felinos, que eu sempre fui do mundo canino, agora vejo que os gatos também são muito amorosos. Bom, enfim, isso é um pouquinho assim da... E sou, obviamente, como o Rafael gosta muito, sou palmeirense. Torço para o Palmeiras, que eu não sei quanto que vai sair isso daqui ao ar. Talvez você vai ouvir isso depois que o Palmeiras já ganhou do Flamengo na final do Libertadores. Se não, você vai torcer. Se vai sair antes do dia 27, você vai já torcer para o dia 27 que o Palmeiras vai ganhar. Então, isso aí, é nóis. Eu não posso deixar a oportunidade passar e lembrar para você, meu amigo, com todo respeito, que vocês não têm copinha e nem mundial. Como não? Como assim copinha? A gente tem Copa do Brasil, a gente foi campeão da Copa do Brasil. Porque a gente não tem... Em Mundial em 1951. 51, rapaz. Não vem com essa, não.
Ai, meu Deus do céu. Mas, tirando aí a parte triste, né, da vida do meu amigo Felipe, que é palmeirense, brincadeiras à parte, eu amo Palmeiras. Na minha família, até quando tem jogo do Flamengo e Palmeiras, Felipe, eu fico meio assim, porque eu lembro que 96, mais ou menos, 97, eu ia muito para São Paulo, na casa do meu tio mora lá, minha avó me arrastava junto, e eu pedi para ele uma camisa do Palmeiras, que eu nem sabia falar Olha o aí. nome do time direito, e Você, era o meu clube de São quantos anos Paulo. você tinha quando você se desconverteu? Você saiu dos maus caminhos? Não, Aí, olha aí. isso aí foi algo que aconteceu só no momento. Eu guardei com muito amor e carinho a camisa do Palmeiras, que eu acho tipo, a história do clube muito interessante. Torço pro Palmeiras quando joga com outro time de São Paulo e tudo mais. Mas é claro que o primeiro amor, né? A gente não pode deixar, que é o Mengão. Então a gente tá aí, né? Não posso chegar depois e falar, tenho contra ti, porém, que abandonaste seu primeiro amor. Pô, jamais. Mas brincadeiras à parte, isso aí é. Tenha certeza, você que está nos ouvindo através do Spotify, das plataformas digitais, está nos assistindo também aqui pelo YouTube, que esse bate-papo vai ser extremamente edificante. Deus vai falar muito a sua vida. Tenha certeza disso. Valeu, galera. Meu amigo, e dando aqui prosseguimento ao nosso bate-papo, eu queria muito que você falasse para a gente aí como foi a sua história de conversão. Muito bem. Bom, a minha conversão, eu venho de uma família católica, né? Eu acho que uma boa parte dos nossos pais, do nosso país, na verdade, as pessoas eram católicos, né? Agora que os evangélicos cresceu bastante, que temos visto uma diferença aí, né? Mas meus pais eram católicos, minha mãe é mineira, meu pai de Campinas mesmo, São Paulo. Eles se conheceram aqui em Campinas, se casaram. Minha mãe, muito nova na época, engravidou cedo, nova. Teve meu irmão, né? Meu irmão mais velho, 3 anos mais velho. Depois eu nasci um pouco tempo depois, né? 3 anos depois. E aí nascemos, fomos para a igreja católica, mas nunca fomos muito assíduos, porque logo depois, quando eu tinha 5 anos de idade, os meus pais se converteram, eles foram na igreja presbiteriana independente. E nesse inteirinho a gente tinha mudado para Araraquara, uma cidade mais ainda ao interior aqui do estado de São Paulo. E lá cresci na igreja presbiteriana, eu tinha muito aquelas capas duras, pretas, assim, bíblias da presbiteriana, que tem assim, a figueira, né, assim, todo o símbolo da igreja presbiteriana. Fui educado muito indo na escola dominical, só que ainda assim não era convertido de fato, né? Cresci ali naquele ambiente, mas não era convertido, porque ainda que a gente cresça, né, ouvindo, tem aquele momento único, aquele momento pessoal transformando, né, diante de Deus, né? E aí, infelizmente, meus pais se divorciaram quando eu tinha 9 anos de idade. Eles romperam o casamento, né? Toda essa situação deles foi difícil, óbvio, gerou situações difíceis para nós, como filhos, né? De ver os pais se divorciando, mas eles, tanto meu pai quanto minha mãe, sempre foram pais muito presentes, pais muito amorosos, muito perto de nós. E apesar de toda essa situação do divórcio, parece uma contraditória, mas eles ainda se tornaram, continuaram sendo modelos de cristianismo para nós, apesar de toda essa situação, né? Quando eu cheguei na minha adolescência, aí já que eu estava lá por volta de 12, 13 anos de idade, eu tive assim, uma revolta interna, uma crise existencial, onde eu ficava perguntando muito para Deus por que eu existo, por que eu estou aqui, e se é para viver, trabalhar e ganhar dinheiro, que miserável vida é essa? Eu pensava desse jeito. E isso, nesse momento, meu pai estava numa batista e minha mãe na presbiteriana. E eu fui em vários acampamentos batistas, tal, já tinha ido muitos cultos, muitos acampamentos de carnaval, e só que assim, ainda não tinha sido transformado verdadeiramente o meu coração. Quando eu tinha uns 14 anos de idade, então eu entrei numa depressão de pensar em morte, já não queria mais viver, e aí eu comecei a me envolver com coisas que não prestavam, com gente que andava e fazia coisas erradas, pensava em morte, era viciado em rap,
escutava todos os Racionais, Facção Central, RZO, Ao Cubo, tudo que você imaginar aí eu era viciado. Não esses novos, né? Esses trap, né, da vida aí eu não conheço muito, não. É mais Eu recente. tô entendendo ainda. Na época eu ouvi esses daí, o Vida Louca, né? O Menino na Rua, tudo isso daí, enfim. Aí, quando eu estava quase com 15 anos de idade, pensa, bem longe dos caminhos do Senhor, bem longe dos caminhos do Senhor. E eu fui num culto na Igreja Batista com meu pai. Eu estava aqui em Campinas, eu morava em Araraquara, meu pai veio, depois do divórcio, morar em Campinas. E aí, eu estava visitando meu pai, fui num culto na Igreja Batista e fiz uma oração que eu não fazia há muito tempo. No início do culto, eu orei para Deus e falei assim, Deus, fala comigo, perdoa os meus pecados, eu preciso do Senhor. Coisa que eu não fazia há muito tempo. E aí, eu senti assim, uma voz, Deus falando assim comigo, eu vou falar com você nesse culto. Eu falei, ok, então Deus vai falar comigo. Eu estava muito longe do caminho de Deus mesmo. E aí começou o culto, teve a oração inicial, música, aí começou a pregação, intercessão, depois a pregação, e nada de Deus falar comigo. E aí lá quase no finalmente do culto, eu falei para Deus, Deus, e aí, você não ia falar comigo? E naquela época, eu não entendia muito bem dessas coisas. Eu tinha quase 15 anos de idade, eu não entendia muito bem, mas hoje eu entendo que foi uma visão, algo de Deus da minha vida, que eu mesmo assim, acordado, tudo, eu via assim na minha cabeça, eu pegando minha mala, arrumando minhas coisas e me mudando para a casa do meu pai. Nesse momento, meu irmão já não morava mais comigo, com minha mãe, meu irmão já tinha passado na faculdade, veio morar para Campinas, e eu estava morando sozinho com minha mãe. Minha mãe não namorava na época, não tinha relacionamento, e aquele coisa assim, filho protetor, assim, não vou deixar minha mãe, não, vou ficar sempre com minha mãe. Brigava muito com meu pai, coisas de, principalmente adolescente, que tá longe dos caminhos de Deus, brigava demais, não somente com meu pai, né? Brigava com todo mundo, né? Mas com meu pai também brigava muito. Então você, não vou morar com meu pai de jeito nenhum, jamais. E aí foi que essa visão de eu arrumando minhas malas e vindo para morar com meu pai, eu senti que era Deus falando, vá morar com seu pai. E naquele momento que eu vi aquilo, eu falei, sim, eu faço isso. Rapaz, naquele momento que eu falei sim, eu chorei. Chorei que nem uma criança. Chorava. Mas de soluçar. Ali foi a minha conversão. Parece algo meio estranho, né? Falar assim, pô, o que é isso, conversão? Não falou de Jesus, não falou você precisa ser salvo, não falou arrepende dos seus pecados. Por que isso é conversão? Aí que tá um negócio interessante, né? Eu já tinha crescido na igreja, já sabia que Jesus morreu na cruz por mim, já sabia que eu precisava da misericórdia de Jesus, eu sabia tudo disso. Mas ele não era o meu Senhor. Tem muita gente que confessa Jesus só apenas como seu Salvador. Aí é fácil, né? Querer só Jesus como seu Salvador, quem não quer? Alguém que te salve, que não vai para o inferno. Não é não? Aí, Verdade. se vai me levar para um lugar bom, onde Eu só tem quero. alegria, eu quero, né? Mas poucos querem Jesus como seu Senhor. E Senhor significa que você obedece a Ele. Significa que você vai, o que Ele manda, você tem que fazer. Que agora você não é mais o dono da sua vida. E naquele momento, quando Deus falou assim, ó, você sai da sua casa e vem morar com o seu pai, aí eu disse sim, era dizer para Deus, ok, eu te obedeço. E aí foi então que eu deixei Jesus governar a minha vida. E aí eu disse sim, e chorei que nem uma criança. E o interessante é que meu pai estava lá e não entendia nada do que estava acontecendo aquilo. Depois eu fui conversar com ele, depois do culto, porque eu estava chorando muito. Aí eu Uhum. contei para ele, pai, Deus tocou no meu coração. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu contei para as coisas erradas que eu estava fazendo, misturando com gente que não devia, fazendo coisas que não devia, confessei para ele. Aí depois eu virei para ele e falei assim, ó, Deus falou também para vir morar com você. E era na época, tipo, eu não lembro exatamente a data, infelizmente devia ter anotado, mas era entre maio, junho, possivelmente, de 2006, se não me falha a memória, 2006 ou 2005, acho que 2006. E, e aí, nesse momento, eu falei para meu pai, eu vou morar contigo. E meu pai, olha só que interessante, meu pai falou que toda vez que eu ia para casa dele, quando já era tempo de ir embora, ele ficava triste. Normal, né? O seu filho está indo embora, tal, fica triste.
E só que naquele domingo de manhã, Deus falou para o meu pai assim, ó, fique feliz, hoje você vai ter uma boa surpresa. E aí, à noite, olha só o que Deus fez, num culto. E eu não me esqueço também, porque eu sempre gostei de morango. Sabe aquelas tortinhas de morango? Uhum. Que vem com uns docinhos assim, gostosos? E assim, nós nunca fomos pobres, extremamente pobres, mas também nunca fomos ricos. Então, passamos dificuldade. E eu gostava daquela tortinha, não era sempre que comia. Aí meu pai falou assim, não, hoje merece comprar uma tortinha de morango. Aí nós saímos, vamos lá, pegamos uma tortinha, comemos a tortinha, e foi o dia que Deus transformou minha vida. E o interessante, quando o Senhor me converteu, eu esqueci de comentar aqui, né? Que antes da minha conversão, eu tinha os dois grandes problemas, né? Eu falei, né, que eu estava depressivo, queria morrer, e justamente esses eram os meus dois grandes problemas. O que que eu tinha? Os dois grandes problemas. Primeiro, eu não tinha razão de viver. Por que que eu estou aqui, né? Essa era a minha pergunta. Por que que eu estou aqui? Por que que eu vou trabalhar? Por que que eu vou estudar? Para que tudo isso? Eu não tinha razão de viver. E segundo, eu não tinha alegria. Por que que o que que vai me trazer alegria? Então eu não tinha isso na minha vida, esses dois grandes problemas. Então Deus transformou minha vida, o Senhor disse para mim, aí eu nunca me esqueço, ó, a sua alegria será ouvir louvores e leitura da palavra. Leitura da palavra, ouvir louvores. Isso vai te trazer alegria. E sua razão de viver é me servir. Servir na obra, no ministério, me servir. Eu falei, nossa, glória a Deus. E aí foi assim a minha conversão. Mas a minha conversão está muito atrelada ao meu chamado. Mas aí você perguntou da minha conversão. Então, quando você quiser saber do meu chamado, eu conto. Eu fico sempre maravilhado com o Senhor, com o testemunho de conversão de todo mundo que passa aqui pelo Papi na Palavra, porque são coisas completamente diferentes, nunca são, podem ser parecidas em um ponto ou outro, mas sempre tem algo particular. E eu vou vendo que na vida de todos nós, o Senhor já vem guardando, o Senhor já vem cuidando. Eu me recordo do dia que eu me converti. E falar sobre conversão para mim é sempre um assunto que eu fico. Minha defesa vai embora quando fala sobre isso, né? A gente estava até Uhum, conversando antes de começar a gravar por todo um histórico de vida antes de Cristo miserável, de um monte de coisas que infelizmente vinha a fazer na vida, né? Em termos de vícios, em termos de decisões e tudo mais. Lembro até hoje o dia da conversão, dia 26 ou 28 de agosto de 2013, às que oito e coisa quarenta boa. e cinco da noite, aproximadamente. O Olha só. pastor, Eu não tenho essa boa memória, então eu acabei me esquecendo. o pastor falando um texto, pregando totalmente fora de contexto, Apocalipse 3, se for a memória, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ó, Deus te chamou para o ministério, te chamou aqui agora e tal. E eu gravo muito essa situação porque eu tinha uma certeza que naquela semana eu ia morrer, Hum, devido a um hum, monte de coisa que já estava acontecendo na rua. Então eu sabia que uhum. aquela para mim seria a minha última semana, já Então, era. cara, olha, eu não contei aqui em detalhes, mas a minha conversão teve justamente um estopim, foi uma briga. Eu briguei na rua com uns caras de outro grupo, né? Uhum. E a gente tinha o nosso grupo e a gente estava discutindo, brigando, e um ameaçou o outro de morte, e a gente estava querendo realmente fazer algo errado. E aí foi que eu orei para Deus. E assim, se algum pai, mãe está me ouvindo aqui, eu vou dizer para você que tudo que você faz não é em vão. Não é em vão. Uhum. Porque eu cresci, como eu comentei aqui, desde os meus 5 na igreja. Os meus pais me ensinaram muita coisa, falaram muita coisa, me educaram, me falaram, me ensinaram. Apesar do divórcio, como eu já disse aqui, eles sempre foram, tanto meu pai quanto minha mãe, foram pais presentes. Quando, antes da minha conversão, eu fiz muita coisa errada na escola, suspenso, de briga, não sei o quê. Meu pai viajava só para estar lá comigo, para, né, apoiar, vinha. Então, ele sempre esteve presente, meu pai e minha mãe. E então todo esse momento de ensino, de palavra, de coisas que eles falavam, não foi em vão. Uma Uhum. hora foi querendo
o fruto foi gerando raiz e crescendo até virar o que virou. Minha mãe me contou, eu não estava presente, obviamente, ela me contou só depois, muitos anos depois, que na escola eu era o cabeça do líder que badernava, fazia ruaça na escola. Aí a diretora chamou minha mãe para conversar, você também, né, cara aí, ó. Aí a diretora foi chamar minha mãe para dar realmente uma prensa, né, pô, seu filho e tal. A minha mãe virou para ela e falou assim, né, porque a diretora falou assim, ó, seu filho é o líder, e puxa todo mundo para fazer as coisas. Aí minha mãe falou assim, olha, meu filho tem um dom nato de líder. Um dia Deus vai usar isso para coisa boa. Falei, mãe, só faltava um coque, assim, uma saia, não usar brinco. Falei, é isso que te digo. Lógico, eu não estou aqui falando, pais que me ouçam, eu não estou falando que você não deva corrigir o seu filho. Minha mãe sempre foi muito dura, me corrigiu muito, me ensinou muito. Mas eu acho que ali Deus tomou ela como um profeta ali, para profetizar, porque não tinha nenhuma perspectiva de melhora naquele momento. E Deus fez, né? Hoje eu sou líder, sou pastor, né? Então, para alguma coisa boa realmente Deus fez, no final das contas. Na verdade, você falando da sua mãe agora, eu lembro da minha, que puxava, dava um aperto. Fui criado pelos meus avós, então minha avó, eu lembro coisas que marcam a vida da gente. Domingo, chegava em casa de manhã, completamente bêbado, ouvindo todo domingo o mesmo CD que ela ouvia do Sérgio Lopes, aquela famosa música do amigo, né? Do amigo que eu encontrei e tudo mais. Parava, tomava um café e ia dormir, porque eu não aguentava nem falar, nem andar de tão doido que chegava em casa e ela esperando chegar para poder sair e ir para a igreja. E isso foram 11 anos aproximadamente. Todo domingo, exatamente a mesma coisa. E chegou uma hora que eu falei, pô, vó, hoje eu sou cristão, me converti. Eu lembro que ela chorou, ela, agora você vai ser pastor. Eu falei, não, calma aí. A minha ideia, Felipe, era me converter e ser um cristão, ou como eu tratava na época, né, um cristão comum. A Uhum. pessoa que vai para a igreja, senta lá, Uhum. ouve uma pregação, aprende um pouco na escola bíblica dominical e depois segue sua vida Sei, e sei. vai embora. Mas aí vem É, revelação de um lado, revelação do outro. E eu falava para todo mundo: isso é profetado, isso é mentira, isso é aquilo, isso não sei o que e tal. Tem uma irmã na igreja que eu congrego que desde quando eu entrei, ela sempre brincou comigo me chamando meu pastor. Meu pastor, hum, meu pastor, meu pastor, meu pastor. E eu, não, a irmã tá viajando. E a filhinha dela, pequenininha na época, agora a menina tá quase do meu tamanho, grande pra caramba. Quando eu recebi, como eu tinha te falado, né, 2, 3 meses atrás, a licença de ministro local, e aqui para quem está ouvindo e nos assistindo, o ministro local na denominação que a gente congrega, que é a Igreja de Nazarena, ainda não é o pastor, mas as pessoas chamam pelo hábito de pastor, então eu sei que eu ainda não sou, mas para não ficar também entrando em embate, porque tem gente que acha muito importante chamar, e você tá tranquilo, deixa para lá, a gente deixa passar batida, é a paciência, né, que a gente precisa ter com o próximo. E ela virou para mim e falou: eu não falei que você ia ser pastor? Eu falei, puxa. Falei, agora fala que eu vou ficar rico, cheio de dinheiro. É, isso aí. Então, Mas já no meu caso, eu me converti quando eu tinha 15, né? eu E converti a com minha vinte e conversão dois tá... Então, minha conversão foi muito atrelada ao meu chamado. Uhum, Então, logo assim, depois da minha conversão, eu já pensei em chamado pastoral, uhum. depois de um tempo veio um missionário, e aí com 17, 18 anos já fui para o seminário, então assim, foi muito, muito rápido o meu processo para estar no ministério, né? Entendi. No meu caso, né? Mas cada um é diferente É. mesmo. Isso O- que é a beleza, né, do evangelho, né? A multiforme graça, hum, não é uma caixinha só, de um jeito só. Exatamente. E assim, o meu, eu confesso que poderia ter sido mais rápido, mas é porque eu fiquei com muito medo no começo. Eu Uhum. não queria fugir, eu queria um monte de coisa, eu não quero isso para minha vida, eu não quero. Comecei a dar aula em escola bíblica dominical do nada, depois eu vi que estava no seminário, eu falei, opa, calma aí. E as pessoas sempre falando, não, você tem um chamado para mestre, para ser um pastor e tal. Pô, eu não sabia nem explicar uma porta antes de me converter. Como é que se colocava, se formava uma porta. E a nossa visão de batismo com o Espírito Santo Mas era é um pouco assim, diferente. cara. Rapaz, antes da minha conversão,
eu gosto de brincar, mas é verdade. Na minha conversão, se eu li 5 livros da minha vida, era muito. Não tinha lido Eu, nenhum eu, ainda. não, cara, olha, não, eu tinha que ler algum livro ou outro por causa da escola, né? Eu era Eu não, obrigado. eu não gostava de estudar. Somos dois, porque eu não estudava nada, cara. Eu ia reprovar, na certa, só não reprovei porque às vezes nossos ensinos permitem passar aí sem conhecer muito. É, E aí é eu outro repeti assunto, cinco, né? eu repeti 5 vezes na minha vida. Sério, cara. Bom, aí, E para você que está ouvindo, nos assistindo, isso não é exemplo para você. Fica tranquilo. bom, exemplo que você tem oportunidade para mudar. E Exatamente, foi, mas para e foi, fazer e igual, foi não. isso. Não, para fazer igual, é isso que eu tô falando, porque antes da minha conversão, cara, eu não queria saber nada disso de escola. Eu brinco que eu lia só a Turma da Mônica, a última página da Turma da Mônica, que não tinha balãozinho, ou seja, não tinha escrita. Eu não Uhum, precisava ler, só ver. E aí, cara, na hora que eu me converti, eu tava na escola, a diretora até falou assim, olha, que eu mudei, né? Eu saí de Araraquara, fui morar para Campinas. Então, eu uhum, saí da casa da minha mãe e vim para a casa do meu pai, porque eu realmente falei sim e vim, né? E quando eu vim para uma escola, a diretora falou logo de cara, ó, se você não melhorar suas notas, você vai reprovar, não tem solução. E aí eu fui estudar particular. Um amigo do meu pai nem cobrava nada, ele é físico, super inteligente e tal, foi me dar aula de matemática, de física, ele dá aula de tudo, na verdade, para mim, de português, até hoje eu sou ruim de português, e foi me ensinar as coisas. E, cara, eu passei de ano. Olha que coisa. E aí, depois, fui pegando gosto de estudar. Não, assim, lógico que ninguém gosta de estudar aquilo que você não gosta, né? é. É até contraditório, você não vai estudar aquilo que você não gosta. Mas aí, na hora que eu entrei no seminário, aí eu sim comecei a ler de verdade e aprender. É que aqui, assim, meu quarto, antes tinha um monte de livros aqui. Eu e minha esposa estamos repaginando a casa para um futuro baby, então ainda não está grávida, mas estamos sonhando. Então, eu tirei meus livros daqui e joguei tudo para a sala. E aí, Uhum. só para falar que hoje tem quase 2.000 livros, escrevi 2 livros, dou aulas, sou coordenador de curso. Não estou falando isso para me engrandecer, estou falando que Sim, sim. Deus transformou Uhum. de um menino que não gostava de estudar, não queria fazer nada. Eu tenho dislexia, diagnosticado dislexia, então eu escrevo errado, às vezes falo errado e tal. E Deus fez, cara. Então, assim, eu acho que quando você tem o Espírito Santo e, óbvio, força de vontade de fazer, aí Deus vai abençoando. E eu tenho um irmão mais velho, né, que eu comentei. O meu irmão mais velho, ele é muito inteligente, cara. Acho que o QI dele é diferenciado. Ele deve ser um... porque assim, não, só para você ter uma ideia, ele estudou, ele passou na Unicamp. Aí ele não gostou do curso da Unicamp, estudou sozinho, depois passou em medicina. Tipo, sozinho. Tá bom? Tá bom, então. Serve isso para você? Tá bom? Tá bom. Então, só para você ver o nível, né? O curso de medicina, eu acho que se não é o curso mais difícil de entrar, eu acho que é um dos mais. E É, ele passou, entendeu? Só estudando sozinho, sem fazer nada de de cursinho, nada. cursinho, nada Então, disso. nada. Ele só trancou, ele passou primeiro em tecnologia de informática, ele não gostou. Aí falou, eu vou estudar sozinho. Ele trancou 6 meses o curso dele, aí ele ficou 6 meses estudando em casa, depois passou em medicina. Agora ele é médico. Tá Tá bom. bom, né? Hoje ele é radioterapeuta, né? Ele o oncologista, radio-oncologista, trata com radioterapia quem Uhum. tem câncer, né? Mas o que eu ia falar? O meu irmão é 3 anos mais velho do que eu, e aonde ele estudou, eu estudei depois. E aí era nítida a diferença. O meu irmão ele tem uma personalidade diferente. Sempre foi muito estudioso, sempre mais quieto, apesar de ele gostar de conversar, mas diferente. Eu já não, sempre fui da baderna. Uhum. E aí eu não estudava. Aí as professoras viviam comparando, eu me sentia burro, rebaixado, sabe? Que não sei o quê. Mas aí Deus fez o que fez, né? Deus faz E, esses milagres e que isso é só Ele para fazer. maravilhoso. Isso é Só Ele para maravilhoso fazer. demais. Assim, eu tenho um problema, né, que é a TDAH. Eu Sim. perco a linha de raciocínio muito rápido. Eu costumo Uhum. até a brincar com as pessoas. Quando eu estou gravando aqui o Papel na Palavra, eu me esforço muito para manter ali a concentração. Mas eu consigo levar de uma forma tranquila. É porque Pregando, tem níveis, né? Tem é, níveis. assim, Igual a dislexia também, tem nível. Eu não estou em um grau mais alto, porque uhum, tem graus
que não sabe nem de esquerda nem de direita, não Sim, sim, consegue. sim, sim. Eu não, eu consigo, esquerda, direita, ok, Uhum. mas tem níveis, e fica mais atacado quando eu estou estressado, cansado. Aí eu como palavra, aí eu esqueço. Tem hora que eu estou falando com a pessoa e, sabe, o nome, como chama aquilo lá? E aí eu não lembro o nome, esqueço. Sou eu na vida. Aí minha esposa me ajuda. E o pior de tudo, cara, como pastor, é muito melhor você saber o nome das pessoas, mas eu não consigo decorar nome. Eu também não. É patológico, assim, a questão. Aí as pessoas vão assim, mas, pô, você dá aula, você lembra um monte de coisa. É óbvio, eu dou aquela aula muito e muitas vezes, aí eu vou decorando. Mas se eu parar de dar aquela aula, me deixa 2 meses sem dar aquela aula, 3 meses sem falar aquilo, eu esqueço. Então, assim, por exemplo, às vezes eu não sei o número de telefone da minha esposa. Bom, tudo bem que ninguém hoje sabe, né? O celular ajuda tudo. Vai direto, vai direto. Né? Mas em contrapartida, olha só, por eu não ter memória de número, telefone, assim, questões muito exatas, assim, tem que decorar palavra por palavra, eu tenho dificuldade. Por isso que eu tenho até dificuldade de citar versículos bíblicos de cor. Uhum, também. Agora, eu tenho facilidade com visual. Então, é aquela memória fotográfica, Fotográfico. né? Rosto. Na Bíblia, assim, eu sei que o versículo está do lado direito, no canto superior. Onde está? Tá por aqui. Mas vou lá, eu vou achar. Eu fico assim, eu estou muito feliz agora porque Deus me proporcionou estar conversando com alguém que me entende exatamente do que eu É. passo no meu dia a dia. Por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando aqui em casa, e sei lá, o assunto era a viagem que o pessoal vai fazer aqui no Natal. Uhum. Natal, 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 alguém gritou na rua, o assunto vai embora. Eu falei, cara, o que que a gente estava falando que eu não lembro? Eu esqueci. E quando você mistura as coisas, cara do céu, quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu tava numa reunião, desculpa aí, queridos, mas eu tava numa reunião e eu tava pensando sobre uma questão do site e tal, e meu sogro fez o site com essa pessoa. E aí, na hora da reunião, eu pensei, esposa, sogro. Aí eu, do nada, falei assim, o meu esposo. Porque eu misturei esposa e sogro. Pum! Cara, acontece isso direto, eu misturo as coisas, eu tô ali, pá, rapaz, E aí eu Sei acho que eu tenho síndrome exatamente do como é que é pensamento isso. acelerado. Eu Eu penso também. rápido demais, falo Eu tenho, rápido eu tenho. demais. É o que dificulta na hora da escrita. Às vezes, Uhum. numa frase, na minha cabeça, eu pensei uma coisa, mas quando eu vou E já ler acho que a frase que eu escreveu. escrevi, eu não Não tem escrevi nada a nada ver. daquilo, ou escrevi É. um monte de palavras soltas. E não Isso, consigo. igualzinho eu. Pronto, a gente está aí, então, A no minha meu esposa caminho. corrige meus trabalhos. Aí eu crio um hábito, vou criando hábitos. Toda vez que eu vou mandar mensagem, eu leio 3 vezes a mensagem. 3 vezes a mensagem. E volto, mas às vezes ainda mesmo assim passa. Aí eu fico. E essa parte aqui da nossa conversa, eu não fazia ideia que você passava também por essa questão que eu passo no meu dia a dia. Só mostra para mim, Felipe, o quanto que Deus ele é maravilhoso, Mas, né? cara, deixa eu te falar, sabia que a dislexia, eu acredito que me fez um melhor professor? Sabe por quê? Porque para eu aprender, eu preciso repetição. Uhum, Então, por exemplo, eu vou estudar algo, eu tenho que ler, ler, ler e aprender. Eu ouço muitas vezes no mesmo assunto e fico porque eu preciso várias vezes ouvir aquilo até que entre, uhum. porque por causa justamente da dislexia, né? Então, quando eu era pequeno, por exemplo, eu fiz fono, minha mãe me levou, porque trocava P com B, M com N, e até hoje eu tenho dificuldade de ouvir. Antes daqui a gente estava conversando, você me falou onde é a sua igreja, o Uhum, endereço da sua igreja. uhum. Eu não sei se você percebeu, eu não entendi. Eu até Sim, perguntei para você, o que é? Eu tenho essa dificuldade, porque se a pessoa fala muito rápido um negócio, eu não consigo entender, às vezes, eu o que ela também não está falando. pego, não. Por causa da dislexia. E aí, cara, como professor, eu repito. Então, eu falo de um assunto, eu falo aquele assunto e dou um exemplo, dou 2 exemplos, dou 3 exemplos, aí eu ensino dessa forma, ensino de outro jeito. Nas pregações, eu falo várias vezes o mesmo assunto de forma diferente, porque é o meu jeito de aprender, então eu acabo sendo o meu jeito de ensinar. Entendi. Então, eu acho que isso me ajudou, né? Assim, no meu caso, eu não tinha isso diagnosticado na minha adolescência. Pelo Uhum. contrário, eu lembro que eu era muito mais atencioso, mais atento às coisas do que agora. Mas aí, depois que eu me converti, né, só um adendo dentro do nosso assunto que a gente está conversando aqui agora, na minha situação foi muito por conta de droga, que Entendi. mexeu bastante álcool pra caramba.
E para quem Uhum. acha aí que é só um copinho, é só um negocinho, lá na frente você É. paga uma conta que é um pouco complicado, é um pouco zoada. Mas aí é o tipo de situação que eu tive que aprender a lidar todo o tempo. E vou vendo algumas situações do quanto Deus ele é maravilhoso na minha vida, na nossa vida e na vida de várias pessoas que passam por problemas parecidos também, porque eu conheci um rapaz que para mim é uma das minhas referências de pregadores, de professores, e ele falou que ele tinha um grau de autismo que eu falei, se você não é. Ele falou, pregando não parece, mas no dia a dia você vê nitidamente que eu sou. Eu não gosto que ninguém me encoste, eu não gosto que ninguém me abrace, eu não gosto de um monte de Uhum. coisa. Às vezes eu tô ali sozinho, pego um negocinho bobo, como uma criança que pega o papel e faz um bonequinho do papel rasgado. Ele falou, eu faço isso em casa, minha mulher tá lá, meus filhos, e eu fico assim do nada. Eu fico, cara, não dá para acreditar. Mas essa é a beleza, né? Deus usa a gente apesar dos nossos todas as limitações, né? E Exatamente. uma vez eu fui pesquisar sobre os gênios da história, não porque eu me acho um gênio, longe disso, eu só queria curioso. E aí eu vi que todo mundo tinha alguma coisinha, É. né? Uma ou outra coisinha assim. Isso Como faz diz a, parte. como diz a minha mãe, né? Os inteligentes que eu conheço é tudo dodói da cabeça. Minha mãe que fala isso. Por isso, meu querido, minha querida que está nos ouvindo, não desanime. Se Deus te chamou, todo mundo tem realmente um grau alto de dificuldade, de escrita. Aí eu como professor, adapto para uma outra forma, de um jeito diferente. A gente tem que ser sensível a isso, né? Então a Verdade. gente faz parte, né? Isso é para a gente não desistir, para seguir adiante. Isso é maravilhoso e estou muito feliz de coração de ter entrado nesse assunto, porque é algo que sempre me incomodou muito, né? Eu fico me Uhum, cobrando durante a semana, pô, tem que dar aula de escola bíblica dominical. Então, aquele assunto que eu vou dar no domingo, eu tenho que pegar de segunda-feira de manhã e vir batendo nele todo dia, uhum, para chegar no domingo em uma hora poder desenvolver o assunto mais uhum. tranquilo. E às vezes dá uns start, uns gatilhos na cabeça que eu nem sabia que eu conhecia um assunto específico, e na hora que eu paro para conversar, parece que vira uma chave e pum, 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 vai E é por embora. isso, cara, por exemplo, na minha pregação, cada pregação às vezes é diferente, mesmo que é a mesma. Ainda que é o mesmo sermão, Uhum, mas por quê? Porque como a gente não tem aquela memória assim, sequencial, eu tenho que falar disso, 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 uhum, é muito espontâneo, justamente da forma da nossa cabeça, essa espontaneidade se torna dessa forma. E a gente temos facilidade quando tem que ser criativo, né? sim, Algumas pessoas que é muito fixada, se fugiu do que ele planejou, ele tem dificuldade de ser criativo, a gente já vai ter é. facilidade. É. Entendeu? Isso Então, é é, assim, cada um vai ter é, a sua coisa é uma boa. bênção. É, Nossa dificuldade acaba que no final é uma é, bênção de Deus exato. Tem que na olhar para o nossa olhar vida, positivo, pô. com Tem que olhar para o olhar certeza. positivo. E, meu amigo, agora vamos dar um pulo aqui em um outro assunto que eu tenho uma curiosidade para saber. A gente tinha até conversado um pouco antes de começar a gravar. É sobre o livro Artigo de Fé na Ótica Missional, né? Eu falei que eu tive contato Uhum. com ele muito rápido no trabalho de seminário e até hoje não consegui comprar, mas né, até repito aqui o que eu tinha dito antes. Tem um dia exato que Deus já predestinou antes da fundação do mundo para poder comprar o material. E aí, meus amigos nazarenos, nossos amigos nazarenos, estão, ele é calvinista, não, só uma brincadeira, relaxa. Olha o senso de humor, gente, tá todo mundo muito chato, relaxa, tá tranquilo. Então, fala um pouco para a gente aí sobre o livro, como que a Uhum. gente consegue olhar para os artigos de fé da Igreja do Nazareno Uhum. e olhar para eles com uma ótica missional. Tá. Bom, é interessante, né? A gente acabou de falar de dificuldade né, que a gente tem ali de algumas lutas e escrevi o livro mesmo com essas dificuldades. Então, fica aqui é interessante. Bom, o livro surgiu. Eu escrevi esse livro, cara, eu acho que eu tinha 22 anos de idade. Eu escrevi pensando justamente o seguinte: eu queria alcançar pastores e líderes para mobilizar para missões. Foi esse o foco. Eu já tinha ido para o campo missionário e voltado, e eu sempre tive sonhos. Então eu vou escrevendo meus sonhos.
e nem sempre eu vou fazendo, mas aos poucos eu vou elaborando, né? E eu tinha esse sonho de escrever um livro. Eu tinha lido um livro em espanhol, não, em inglês, que falava sobre os artigos de fé da Igreja de Nazaré. E eu pensei, puxa, os artigos de fé da Igreja de Nazaré, que quem não sabe são 16 artigos, nós temos aí o fundamento da nossa doutrina Nazaré. E aí eu pensei, eu acho que ali os pastores e líderes vão ter interesse de ler esse livro para falar da teologia Nazaré. Mas eu queria, obviamente, dar a ênfase missional ou missionária. E aí, então, esse livro justamente vai pegar os artigos de fé da Igreja de Nazaré e apresentar em 3 perspectivas. A primeira é a base bíblica. Então, o que a Bíblia fala sobre, por exemplo, Trindade. Depois, o fundamento teológico. Então, vamos para a teologia, esse tema sobre a Trindade, por exemplo, ou pode ser outros artigos, né, como pecado original, como Jesus Cristo e assim por diante. E, por fim, a ótica missional. Então, tem esses três prismas: a base bíblica, fundamento teológico e a ótica missional. É óbvio que eu faço essa divisão por simplesmente didática, metodológica, não que a Bíblia é separada da teologia, a teologia é separada da missão, não, os 3 caminham juntos, mas é uma forma mais didática para a gente ler. Este livro é o primeiro tomo, são 5 tomos no total. Infelizmente, eu não publiquei os demais. O segundo já está pronto. Faz tempo que eu queria publicar, mas vai surgindo dificuldades financeiras para publicar, porque a minha parceria com a editora não é que eles paguem, sou eu mesmo que pago para publicar. Isso aí é outro assunto aí de editora. Mas, enfim, esse é o primeiro, são 4 artigos. Esse livro, todos vão levar esse nome, né? Artigos de Fé na Ótica Missional. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, até o 4º, né, que são 16. Eu dividi os 16 artigos de fé em 5 grandes divisões. Aí cada um tem um seu subtítulo, né? Essa é a revelação divina. Revelação divina, porque justamente vai falar sobre Trindade, Jesus Cristo, Espírito Santo e as Sagradas Escrituras, que é a forma que Deus revelou aí para nós. O segundo tomo eu vou falar sobre a provisão divina, como Deus provém até a salvação. Né? Então, aí vai falar sobre graça preveniente, pecado original, pecado pessoal e a salvação. Então, ali é onde são os 3 artigos que vai falar disso. Aí depois nós temos outros artigos sobre a igreja, sobre o reino e a volta de Cristo. Então, temos aí esses 5 tomos. Então, o livro é nessa área. Quem não tem chamado missionário pode ler? Óbvio, porque vai falar sobre teologia, vai ter bases teológicas da nossa doutrina. Quem tem chamado missionário também pode ler? Óbvio, porque aí vai pegar tudo isso, aplicar para missão. Entendi. Agora eu vou ter que aguardar até esperar sair os outros 4 para poder comprar tudo de uma vez, que eu gosto de fazer isso. Quando eu sei que vai sair a coleção, eu espero sair tudo completo para comprar mais barato, né? Porque a gente também, né, está na Mas, correria. mas não precisa ser disso. Eu me lembro quando os livros do Harry Potter estavam saindo, o povo já comprava, não esperou o último. Olha o Game of Thrones, ninguém está esperando o velhinho lá publicar o último, já estão comprando. Para que isso? Os escritores gostam de fazer um suspense, entendeu? Nesse caso eu Ou na tenho linguagem nova, paciência. fazer um hype, né? Fazer um É, hype. faz igual o filme do Homem-Aranha que tá aí, né? Tá com o hype lá em É, cima, né? Doido para ver o último, segundo trailer. Eu sou um, tô assim. então, Mas, mas já pensou em publicar eles em e-book? Ou só na parte. cara, sim, não. Eu tenho um e-book publicado que é o Vocação e Juventude, que vai Uhum, falar sobre vocação, mais chamado e tal. Mas apesar de ser jovem, né, eu gosto de livro impresso. Então, eu prefiro ainda publicar em impresso. Só se entendi, for algo paralelo, impresso e o e-book ao mesmo tempo. Não entendi. sei, estou Eu mais por vou, essa linha. depois, quando a gente acabar de gravar aqui, eu vou, se você quiser, eu tenho um contato de um rapaz de uma editora aqui no Rio de Janeiro, gente boa demais. Não sei se ele é numa pegada, como eu posso dizer, de publicar livros de várias doutrinas, de mais meio teológico dentro da igreja. Eu sei que tem uma galera boa do ramo reformado que já publicou livro com ele, entendeu? Nessa editora, mas eu lembro dele ter falado para mim uma forma diferente que ele usa para poder
estar distribuindo material, até o material impresso, tá? Mas depois, quando a gente acabar, se você quiser, é claro, eu te passo contato, a gente conversa aqui em Uhum. off e ver isso daí, porque agora eu fiquei na curiosidade e fiquei ansioso para poder ter os 5 tomos lá do livro Ótimo, falando sobre ótimo. os artigos de fé por uma ótica missionária. Eu falei, rapaz, agora eu Uhum. quero esse negócio para mim também. Não dá para esperar. Mas é maravilhoso. Eu vejo muito que na nossa denominação, eu acredito que está mudando, está crescendo um pouco no campo, na área ali da literatura, né? Eu acho que Uhum. ainda a literatura de uma pegada mais Igreja do Nazareno, comparada ao cenário nacional, ainda com poucos materiais, Uhum. não tem Uhum. tanta coisa. E eu sinto falta, porque eu acho que a gente precisa, como nazarenos, né, recuperar a nossa identidade, porque você mesmo, a gente estava conversando, falou que quando vem aqui no Rio de Janeiro, de algumas igrejas que já pregou, eu posso falar de algumas igrejas que eu já fui dentro da minha área de atuação, de igrejas do Nazareno que parece mais uma Assembleia de Deus do que a própria igreja do Nazareno. Nada contra a denominação Assembleia de Deus, porque eu nasci para Cristo, né, numa Assembleia, não tenho, eu amo a denominação, mas eu acho que é interessante a gente resgatar a nossa identidade, a nossa origem, a forma que nós cremos em algumas situações, né? Por exemplo, a nossa forma de batismo com o Espírito Santo, que é diferente do meio pentecostal, mas tem Uhum. nazareno que acredita que o batismo com o Espírito Santo é a evidência, tem a evidência em falar em línguas, entendeu? Talvez por uma Uhum. falta de conhecimento. Uhum. Eu, Exato. É. eu acho que seria interessante sobre isso, assim, você tem mais ou Mas, mas, Rafael, sabe que. Desculpa, termina a sua pergunta. Termina. assim, sobre essa questão da literatura publicada pela denominação Igreja do Nazareno. Você que está como posso dizer, no nível bem acima do que eu estou, né? No nível macro, conhecendo muita gente e tudo mais. Você sabe dizer se tem alguma ideia de a denominação vir numa pegada de publicação mais forte com o passar dos anos? Como é que está essa Bom, questão? boa pergunta. Tem a ver com o que eu ia falar. Porque, assim, a Igreja do Nazareno, no Brasil, temos uma editora, mas Uhum, ela sempre foi mais focada em tradução dos materiais vindo de fora da Igreja, de fora da Igreja do Nazareno do Brasil, né? Nazarenos, mas não brasileiros. E agora, de um tempo para trás, de um pouco para cá, que nós temos autores brasileiros, mas são pouquíssimos, porque aí já entra um motivo mais abrangente que não é só motivo nazareno. Os brasileiros em si não são ávidos leitores nem escritores. uhum, Isso é indiferente da denominação e da sim. linha teológica. Justamente os calvinistas, eles estão numa gama social um pouco mais de B, A, C, tá ali. Então, como eles têm uma linha, já tem uma ênfase maior de estudo, e suas igrejas estão nessa classe social, então vai ter mais incentivo de estudo e, assim, consequentemente, mais Uhum, leitura, mais escritores e assim por diante. Agora, de uns anos para cá, graças a Deus, nós temos visto um aumento de publicações arminianas. E isso aumentou o interesse de escritores arminianos. E aí entra também nazarenos. sim. Então, falta muitos escritores ainda, é verdade, precisamos melhorar. E então, pouco a pouco, vai crescer nesse aspecto, né? Uhum, É uma questão de tempo, porque as igrejas arminianas são é a maioria no Brasil, sem sombra de dúvida, os arminianos, justamente pelos pentecostais, motivo dos uhum, pentecostais, e agora os pentecostais estão cada vez mais buscando estudo. Então, aí eles vão, consequentemente, buscar também escrever. Então, uhum. é uma questão de tempo até isso vir cada vez mais à tona, né? Sim, sim. E com certeza, né? Tá todo um trabalho aí de construção daqui para frente, que vai demorar anos. Eu acredito Uhum. muito que um incentivo de uma galera que está hoje em atuação, para o pessoal que está chegando, para que venha descobrir novos talentos e tudo mais, de extrema importância, né, também em relação a isso. Porque, por exemplo, no seminário mesmo aqui no Distrito Rio Grande Rio,
quando eu comecei, tinha alguns amigos assim que eu olhava, pô, cara, você tem um conhecimento, você dá para escrever um livro. Professores falavam, você, fulano Beltrano, tem total capacidade para poder escrever um livro lá na frente e tal. Só que acaba que fica, Felipe, muito na ideia na hora e acabou, É, né? é. Fica aquele É porque, bate-papo num dia, tipo, mas pô, tem legal, você gente que tem pode escrever um conhecimento, mas livro. não sabe escrever, viu? Tem gente Não, que tem sim, conhecimento, sim. mas não sabe escrever. Porque é uma grande diferença escrever. Eu conheço um pastor que é muito inteligente, professor há muitos anos. O cara é excelente, mas para escrever ele não é bom. A Uhum, gente já passou algumas coisas para escrever, ele não consegue escrever bem. uhum. Então, é igual que tem pessoa que é inteligente, mas não tem didática. Ah, sim. Então, na hora de dar aula também não consegue. É inteligente, mas Uhum. não sabe dar aula. Sim, sim. Então, nem sempre escrever, a pessoa ser inteligente sabe escrever. Mas tem gente que sabe escrever e também é inteligente, aí falta outro fator, incentivo. Sim. Por exemplo, sítio financeiro, porque Uhum. viver de escrita é muito difícil no nosso país. Quem que vive Demais. de vender livros? Só pessoas muito famosas. Se no ramo secular já é difícil viver só de escrita, É porque verdade. olha só, bilionário, nós temos um monte de bilionário no mundo. Mas você sabia que a primeira bilionária por escrita, que viveu por livro, é J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. Falando de anos, escritores existem há séculos, milênios, alguém que escreve, mas o primeiro bilionário da história foi ela, e há pouco tempo atrás. Porque o livro dela virou filme, virou parque de diversão, virou brinquedo, um monte de coisa. Senão, ela não ia Uhum. ser. Porque viver de livros é difícil. Imagino. Então, a pessoa precisa trabalhar, a pessoa precisa ter seu dinheiro. Eu falo isso porque, por exemplo, eu tenho um monte de coisa para fazer. Um monte de coisa. De ministério e tal. Se eu me pagasse, se eu tivesse um salário para só escrever, pois eu teria um monte de livro. Mas não consigo. Sim, Óbvio, sim. eu poderia me organizar mais, sem sombra de dúvida. Eu poderia me organizar mais, mas a vida acaba tendo essas dificuldades, né? Então Uhum. aí acaba matando alguns autores no meio do caminho. É verdade. Acho que seria talvez uma situação que, com o tempo, um todo poderia parar e repensar e ver formas melhores de ajudar a galera com essa questão do incentivo, né? Não somente o incentivo da ideia, mas o incentivo financeiro, direcionar, né, algum E de fundo para algo compra, do né, tipo. cara? Porque, olha só, a gente vai numa editora ou uma livraria, a gente vê um sobrenome lá, Berkoff, Stott e Silva. O que que a gente compra? Claro. A gente não vai pro Silva, a gente vai pro Berkoff ou Stott. Eu sei nem quem é esse garoto. Ah, Almeida? Que esse é Almeida? Que Ribeiro da Silva? Que é isso? Eu vou no um nome que eu nem sei pronunciar, um alemão ou um inglês. Uhum. Por quê? Aí significa que é bom. A gente não valoriza mesmo o que é É. daqui. E algo parece que é cultural, né? O brasileiro Sim. não tem uma dificuldade de valorizar o produto próprio e só quer valorizar o produto Sem do sombra de outro lá dúvida. fora, né? Porque acho que a gente dá mais valor para um McDonald's da vida do que para uma hamburgueria artesanal que tem de um conhecido do bairro aí. É, São é exemplos verdade. simples, né? Que a gente já vê o quanto que culturalmente a Mas o gente não McDonald's é valoriza. gostoso mesmo. Você pode comer no Ah, McDonald's é bacana. hambúrguer E o outro também. artesanais. Pô, a gente tá falando de hambúrguer desde cedo, já tá me dando fome, cara. E dando prosseguimento aqui ao nosso assunto, dentro aqui das anotações, eu tenho uma outra curiosidade, uma outra dúvida, e com certeza não é nada demais. E você trabalha com missão, missionário, você já falou, né, aqui no nosso bate-papo. E quantos países você já conheceu fazendo missão? Paz, eu tinha contado há um tempo atrás, mas eu me esqueci. Mas vamos ver aqui, vamos falar junto. Bom, eu morei no Peru e no Paraguai, Uhum. certo? Eu estive várias vezes na Argentina, 3. Bolívia, Chile, Equador. Ah, que mais? Eu tenho um mapa mundi aqui em cima, então eu estou olhando ao mesmo tempo aqui.
Eu já falei Chile, né? Já falei Argentina, já falei Bolívia, já falei Peru, já falei Equador. Colômbia, já foram 7. Colômbia também estive. Não estive no Uruguai, só passei pelo aeroporto, então não conta. Estados Unidos, Indonésia, que aí vai lá do outro lado, Espanha e Inglaterra. Então, acho que deu 12, né? 12, mais ou menos. 11, 12 por aí. Que teve um Por que eu aí. me perdi. É. Ainda dentro daquilo que São a gente esses. falou lá atrás. Mas são pouco, cara. Se você pensar, velho, quando a gente conversa com missionários, tem gente que já esteve em 30, 40, 50, 60 Pô, países. maneiro. Ainda mais quando você vai para a Europa, a África, que tem um monte de país perto. Uhum. Aí vai um monte, né? Ou Aí, América Central, então. eu, por exemplo, não entendo na minha vida, não reconheço em mim um chamado missionário, entendeu? Eu acho que o chamado missionário ele é bem específico, então Uhum. a gente já vai identificando as características de um chamado missionário e tal. Mas ontem mesmo eu estava vendo isso e sem saber dessa quantidade toda de países que você já teve a oportunidade de visitar, né? No caso, de pregar o evangelho, de fazer missão. Ontem eu mostrei aqui a estatística da plataforma onde é distribuída o áudio, né, do Spotify. E eu aqui de Nilópolis, Rio de Janeiro, né, aqui na Baixada Fluminense, para quem não sabe onde é que fica, consigo ter pessoas me ouvindo nos Estados Unidos, Alemanha, Japão e Moçambique. Olha, Eu olhei assim e legal. falei, que isso, cara? Eu tô em casa, o negócio da internet e vai embora. E quando Uhum. eu lembro disso, me traz à memória uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, só parei para falar uma vez na minha vida, isso já há muitos anos, há alguns anos, na verdade, que com certeza você conhece, que é o Reverendo Manuel Lima, Sim. que ele veio, acho que era um congresso de escola bíblica dominical que teve aqui na igreja do pastor Amadeu, aqui Uhum. em Mesquita, né, lá do Adiel. E no final, eu falando com as pessoas lá na frente, eu nunca fui aquele cara de gostar de tirar foto com as pessoas, né? Como algumas pessoas ali de ficar tietando as pessoas em palestras, essas coisas. Eu sempre fui mais na minha, ouvi, pá, aprendi, amém, que Deus abençoe aquela pessoa, pego as minhas coisas e vou embora, vou conversar com uns amigos. Só que eu lembro que nesse episódio exatamente, não lembro exatamente com detalhes, mas eu, por algum motivo, eu falei com ele e ele falou para mim que eu ia às nações sem sair da onde eu moro. E isso Uhum. tem 6 anos, mais ou menos. Olha, olha. Deus cumprindo. Aí, quando eu olho essas coisas assim, eu fico, cara, eu não conheço, no sentido mais íntimo da palavra ali, né, de ter uma amizade, de conversar e tudo mais. Ele também não faz ideia de quem eu sou, mas uma coisa que ele falou para mim se cumpriu. E eu fiquei assim, eu falei, cara, que coisa maravilhosa. E assim, até pegando isso como um gancho, a gente hoje vive numa situação muito online, muito digital, né? Começo de pandemia e até hoje eu vejo como um legado no sentido positivo que ficou para a igreja. Você acha que essa parte do online ela veio para atrapalhar ou ajudar a parte de missão da igreja? Cara, tudo que nós temos aí de ferramentas, ela pode ser usada para coisas positivas e negativas, né? Então, vai depender não do instrumento, mas de quem usa ele. Então, a televisão, a rádio foram muito utilizados, ainda são utilizados para o evangelho, né? Quando começou as pregações na rádio com Billy Graham, há quase 100 anos atrás agora, e aí depois ele foi, o mundo todo, fazendo impactos, né, cruzadas, e aí depois ele virou tele-evangelista, que aí começou a surgir os evangelistas pela televisão, Uhum. e agora nós temos a internet. Então, é mais uma plataforma de propagação do evangelho. Óbvio, como a televisão pode ser usada para coisa ruim, a rádio pode ser usada para coisa ruim, a internet também. Então, a internet, bem utilizada, ela veio, sim, para ajudar os missionários. Porque quando eu fui, por exemplo, no campo missionário,
nós já tínhamos, obviamente, internet. O Facebook estava começando. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha nada disso daí. Estava começando o Facebook. Cara, eu mandava as minhas notícias via e-mail. Era muito comum na época que nós fazíamos malas de e-mail, né? Disparávamos e-mails assim, em massa para várias pessoas de uma vez. Era comum e mandava as notícias missionárias por lá. Hoje, ainda recebo notícias missionárias por e-mail? Recebo, mas é cada vez menos utilizado. Por quê? Porque você tem sua rede social, você posta ali constantemente suas notícias, as pessoas estão mais propensas a ver por ali do que pelo e-mail. Eu me lembro quando o Facebook começou a bombar e eu estava ali na rede social publicando minhas notícias, as pessoas quase não me respondiam mais por Facebook, por e-mail, me respondiam por Facebook. E agora, inclusive, a nova geração nem usa muito Facebook, agora é só Instagram, né? Então, nós temos, como missionários, a aproveitar isso em prol para o reino. Na pregação do evangelho, sem sombra de dúvida, podemos utilizar as redes sociais. Aqui eu poderia falar de N mecanismo que é feito de evangelização mesmo, pela internet, mas também em prol assim, de manter o relacionamento mais próximo, mais íntimo. Eu já preguei no Chile via online, isso antes dessas lives todas ficarem famosas. Eu preguei em 2015, se eu não me engano, lá no Chile. Isso é muito tempo atrás e tudo fica desse jeito, online. Então, a internet, sim, tem muito que colaborar para ter ligação com a igreja, a pessoa conhecer mais você, saber mais do seu projeto, levantar mais recursos com a internet e pregação do evangelho, sem sombra de dúvida. Então, o online veio ajudar. Temos resistências, sem sombra de dúvida. Quando, antes da pandemia, eu já era coordenador do curso de teologia online da Igreja do Nazareno, coordenador do CFM, Centro de Formação Missionária. Também era online, parte presencial do CFM. E eu lembro que eu fiz parte de uma consulta de treinadores ou de professores e centros de treinamento missionário do Brasil todo. Sei lá, umas 100 pessoas quase. E aí a maioria, quase unânime, era resistente a curso online. Resistente. Isso foi em 2019, essa consulta. Veio 2020, março, fatídico março de 2020, pandemia no mundo inteiro, fechou tudo. Cara, não deu 2 meses depois, 3 meses depois, que esse centro de treinamento que tinha resistência veio falar comigo. E aí eu virei consultor deles. E aqui, óbvio, eu não estou falando mal deles, sem sombra de dúvida. Eles souberam interpretar a necessidade de adaptação. Eles souberam. Mas às vezes a gente espera no último momento, né, para abrir. Eu nunca, e aqui quero frisar, eu acho que o online nunca substitui o presencial. Sim. Não substitui. Mas o online agrega. Para o centro de treinamento missionário, por exemplo, eu sou muito defensor do híbrido, que é parte online e parte presencial. Então, você tem cursos online, mas que tem que ter a parte presencial, porque no presencial você conhece o caráter, se ela tem problemas, dificuldade ali na hora de dividir o quarto, na hora de ir para o campo, porque ali é só no olho a olho. Porque no online, você está meio bravo, meio nervoso, você segura um pouco lá o seu dedo e não responde. Mas no presencial você não tem como fazer isso. Quer dizer, até tem, mas é mais difícil você segurar sua ira. Então, por isso que eu sou o adepto do híbrido. É a mesma coisa das pregações. Havia muitas igrejas resistentes a pregações online, de gravar o culto e tal. Mas, cara, veio a pandemia e não tinha uma... A igreja que não fez mais culto online morreu, porque ficou 1 ano e meio parado. Então, precisava e precisa. Então, eu acho que veio para ficar. As igrejas devem ter entendido isso. Não, de novo, não substitui a necessidade de irmos na igreja, estarmos lá, estarmos juntos na comunhão. Mas o online agrega. Eu não pude assistir o culto, eu não pude estar ali, então eu tenho a disponibilidade. Então, olha só, pô, você está aqui fazendo esse trabalho de podcast, sensacional, alcançando o mundo. O que você não conseguiria se fosse só presencial. Ainda se você pudesse, você, Rafael, sentar com cada um de nós e conversarmos com cada um de nós, beleza, e abençoar a sua vida. Nós íamos ser abençoados conversando com você também, mas não ia abençoar os outros. Sim. Porque a internet proporciona isso, de gravar e disponibilizar. Então, o online é mais um mecanismo, mais uma ferramenta. E sabe, sei lá, o que vai vir de outras ferramentas no futuro que
enquanto Jesus não voltar, Deus vai dando criatividade e inteligência para o ser humano, vamos ter outras ferramentas que temos que saber usar em próprio Verdade, reino. verdade. E assim, eu vejo dentro disso que eu faço hoje, eu já tive um projeto de fazer presencial, né, de transmitir e tudo mais, mas com o passar do tempo eu venho desistindo, porque dessa forma eu consigo conversar com mais pessoas e atingir o mesmo número de pessoas que eu iria atingir se fosse ali gravando com a pessoa no mesmo ambiente que eu, trocando uma ideia mais de perto. Porque, por exemplo, no nosso caso, se a gente fosse marcar para fazer alguma coisa presencial, teria que ver a sua disponibilidade de agenda. Ah, vem para cá, pagar o recurso para você poder vir e tudo mais. E aí ontem eu gravei com um rapaz que é de Portugal. Ou eu ia para lá, ou ele ia ter que vir para cá para poder gravar presencial, Isso torna inviável, inviável. entendeu? Eu já conversei Exatamente. com 3 pessoas dos Estados Unidos. Conversei com pessoas de um monte de estado aqui do Brasil. Então, eu fico assim, não, é melhor essa forma que eu consigo conversar com muito mais gente do que se fosse, porque senão o podcast seria um podcast de bairro, que eu só traria pessoas conhecidas que estão aqui ao redor, mas quem é de longe, eu não fazia ideia. Vou te dar um exemplo de pessoas que eu nunca imaginei na minha vida de conversar. E estou conversando, você é uma delas, que eu já te ouvi aqui numa palestra na Segunda Igreja de Nazaré em Nilópolis. E quando eu mandei a mensagem, vou falar algo de coração. Falei, vou mandar a mensagem para ver qual é. Porque eu sou muito assim. Eu convido a pessoa, mando e deixo lá. Se a pessoa responder, amém. Se ela não responder, amém também. Eu tento o outro e assim eu vou chamando a Ainda galera para bem que o participar. Facebook deixou chegar a sua mensagem. Já ocorreu casos que eu recebi mensagem e o Facebook bloqueou. Nem chega a mensagem. Aí, então tá E aí bom. eu fui ver, tipo, meses depois que a pessoa tinha mandado mensagem para mim. É Deus Aí falou, purinho ainda nessa bem. terra. Aí a E, pessoa pensou que eu não respondi porque eu não quis. E, às vezes nem é isso, o Facebook não é, deixa. mas essa plataforma de vez em quando dá É, uma é. travada mesmo, infelizmente. Aí outras pessoas que eu conversei, o pastor Jabes Alencar, acredito que você conheça, que veterano da Assembleia de Deus, antigo pra caramba, amigo de Cila Malafaia, Cláudio Duarte, essa galera. Nunca imaginei, nem sabia quem ele era, e conversei com ele, tem um episódio gravado com ele. O Rodrigo Suedo, que é da ADAI de São Paulo, ele falou que ele trouxe junto, acho que com um cunhado, não lembro exatamente, aquela música Creio que Tu És a Cura, que a Gabriela Rocha regrava depois. Eu já tinha ouvido a música antes da Gabriela Rocha cantar e não fazia ideia que eu estava conversando com um cara que eu já tinha ouvido antes. Então, assim, essa forma, ela vai facilitando a, o conhecimento, né? A possibilidade de conversar com pessoas que eu nunca imaginei. Então, para mim, é algo muito enriquecedor, que eu vou aprendendo muito de cultura diferente, de jeito de falar diferente, pessoas que falam do jeito que eu falo, pessoas que falam tudo ali amarradinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Eu fico, cara, e eu tô em casa, um ambiente de conforto, a zona de conforto aqui, então acaba que você vai falando de uma forma mais tranquila, e joga a cadeira para um lado, joga a cadeira para o outro, bebe a água, toma um café, e assim a gente vai. E eu vejo que o online nessa situação, não só no meu projeto, mas em todos os projetos, tem sido algo que está agregando pô, e muito para a vida das pessoas. Eu imagino, eu não sei, eu nunca fui na questão do campo missionário, mas eu imagino o quanto que deve ser as pessoas possam se sentir sozinhas, de estar num local que não conhece, numa cultura diferente. E hoje, graças à questão da internet, do WhatsApp, redes sociais, a gente consegue falar com a outra pessoa do outro lado do mundo numa mensagem. Então, já minimiza um pouco essa questão da solidão, né? Sei que está no campo real e ativo, tem essa noção muito melhor do que eu de existe esses momentos ali na hora de se sentir sozinho, numa situação ou Ah, outra? sim, sem sombra de dúvida. Ainda mais se for um missionário ou uma missionária solteira. Mas ainda casal também sente, porque você está longe do seu
sua casa, sua cultura. Uhum. Estar longe de um ambiente, por exemplo, que não fala o seu idioma, não conhece a sua cultura, é outra forma. Eu me lembro quando eu morei no campo missionário, eu ouvi alguém falar em português. Nossa, era tão gostoso. Porque você está tão acostumado a ouvir outro idioma, não que é ruim, mas Uhum. é daquela sensação de casa, Ah, né? sim. Ouvir o seu idioma, ouvir. Então, é diferente. Então, quando você está longe da sua casa, você sente saudade, ainda mais em tempos de pandemia, muitos missionários ficaram trancafiados dentro de suas casas, às vezes seus parentes ficaram doentes ou morreram e não puderam viajar e nem se despedir, né, por causa de toda essa situação, como recentemente faleceu a mãe de uma missionária e ela não pôde vir para cá. Como que vai acontecer? Não tem nem como, toda a pandemia, de uma hora para outra, longe. Então, tudo isso gera muitas vezes solidão, tristeza. Óbvio que, sem sombra de dúvida, Deus cuida de nós, Deus nos abençoa, Deus nos protege, é o nosso abrigo, Uhum. nosso melhor amigo, nos conforta, mas somos humanos. Sim. Então, eu quando no campo missionário, mandava muito e-mail, aí começou a surgir o Skype da vida, aí o Skype, começamos a usar o Skype, que hoje o Skype morreu, né? Não sei quem mais usa o Skype. Eu nunca usei. Então, eu cheguei a usar Skype. Eu acho que nem era Skype na época, eu acho que tinha outra coisa na época. Agora eu não lembro qual, mas não era nem Skype na época. Mas era um outro aplicativo de vídeo que se conversava. E aí já ajudava você ter um pouco mais assim, de proximidade, mas nem era tão comum. Não Uhum. existia FaceTime, não existia isso no Facebook, não existia também chamada de vídeo no WhatsApp, não existia. Aí começou a surgir pouco a pouco. Tanto é que na época os notebooks era difícil e quem tinha, nem sempre o notebook vinha com câmera. Uhum. Comprava os webcam, né? Tal, porque era melhor, aquelas webcam tudo bolinha assim, meio prata e azul e tal. E aí, agora com toda essa tecnologia, aproxima, né? Faz você se sentir mais perto de casa, assistir Uhum. o culto, conversar. Pô, eu tenho um monte, no meio da pandemia, um monte de missionário tá dando aula, dando palestra, participando de live direto do campo. Olha que privilégio. Porque antigamente não tinha como isso. Um missionário que tem toda aquela bagagem, aquele know-how de conhecimento e tal, vinha para cá, era pouquíssimos lugares que ele podia ir e falar e compartilhar suas experiências, daquilo que Deus tem feito. E agora não, com a internet ele pode estar direto do campo, passando tudo para a igreja, Uhum. passando tudo para cá. Então, isso é um enriquecimento sem tamanho que nós temos hoje em dia, né? Assim, mal comparando, eu vejo a internet hoje como a imprensa lá na época de Lutero, que teve um papel importantíssimo Ah, é verdade, para verdade. propagar os escritos e tal, e fazer Sim, aquilo que aconteceu, que nós conhecemos uhum, como a Reforma Protestante, né? Acho que verdade. a igreja que não abraçar esse meio, acaba que com o tempo vai ficando para trás e, Uhum, é infelizmente, verdade. isso é Não uma podemos ficar realidade. parados. É verdade. Temos que nos contextualizar. Falamos muito isso em missões, contextualizar. Cada contexto, você tem que adaptar o evangelho de uma forma relevante para aquela cultura. Isso não Sim, significa abrir mão dos princípios bíblicos. sim. Os princípios são os mesmos, imutável. Só que o contexto muda. Então, as Uhum. metodologias, as estratégias mudam, mas o princípio permanece o mesmo. Então, hoje, temos a tecnologia. Amanhã, quem mais que vai nos trazer? Talvez realidade virtual vai estar aí cheio, um monte de gente com aqueles visores olhando e se comunicando. É muito possível É. isso acontecer no futuro. Do jeito que Robôs, do jeito que a é coisa está muito. evoluindo, não é nada absurdo Cara, pensar dessa forma. você já foi numa máquina de realidade virtual? Eu fui. Não, ainda não tive Tinha essa no shopping aqui, oportunidade, não. cara. Tinha no shopping uma exposição. Você andava dentro do shopping e com a realidade virtual. Era um shopping, obviamente, de computador, que você entrava, um visorzinho. E você andava, tal, tal. Cara do céu, é um negócio louco. Você vira, você vê a pessoa, você conversa com a pessoa, você não sei o quê. É muito real. Então, quem sabe no futuro vai ter uns negócios doidos assim. É, vamos ver. Se tiver, a gente faz. Se for o meio disponível, tem como fugir. Aí vai estar todo mundo sentado, cada um na sua casa, com realidade virtual e todo mundo se vendo.
Aí vai ser maneiro pra caramba. E eu vejo assim que a gente não pode nunca deixar passar as oportunidades. Infelizmente, ainda tem pessoas que veem a questão da internet como algo do demônio, algo do diabo. Ah, a Uhum. internet é obra do inimigo, a internet é obra disso, é obra daquilo, mas não é bem assim que funciona, né? Não, é quem usa, é quem usa. Exatamente. Você pode Tem, usar a mesma coisa para o bem e para o mal. tem A tanta gente, Bíblia, a Bíblia manuseada de forma errada se torna tão destrutiva quanto benéfica. né? Eu já, Se não souber usar bem ela, se eu já torna tive a destrutiva. oportunidade de ouvir uma pessoa, não tem por que falar o nome, até por uma questão de ética, é claro, mas que a pregação que a pessoa estava tendo ali, ela não estava sendo um guia, ninguém para o céu. Pelo Uhum, contrário, o cara está usando a Bíblia, o cara estava lendo o texto, o cara estava explicando o texto, mas parece que com o objetivo de levar as pessoas para outro lugar que não é ter a uhum, comunhão com Cristo, e uhum. usando um meio santo para falar um monte de besteira. E quantos tem aí pelo Brasil e Exato, quantos tem assim exato. pelo mundo, né? Então Uhum. é bem complicado. E, meu amigo, para a gente poder encerrar, eu gostaria muito que você contasse para a gente aí qual foi a experiência que mais te marcou nessa andança aí, nesse campo missionário, nesses anos de experiência pregando o evangelho aí mundo afora. Olha, experiência missionária, porque assim, a experiência que mais me marcou foi a minha conversão. Eu nunca vou substituí-la em qualquer outro tipo de experiência, porque a conversão era a mais importante, né? É que Uhum, nos, de fato nos leva à salvação. Mas assim, de experiência no campo missionário, eu gosto muito da conversão, de uma família, que é a família da a mãe principal, a que primeiro que se converteu, chama Natália, foi no Paraguai. Nós chegamos lá no Paraguai em 2011 e ao chegar lá, não, 2012, ao chegar lá em 2012, em janeiro de 2012, nós tínhamos uma estratégia de abrir grupos pequenos, uns lares, de estudo bíblico, de oração, e ia convidando os vizinhos até as pessoas se converterem ali, então, talvez plantar uma igreja, convidá-los para a igreja que nós estávamos e assim por diante. E nós iniciamos, eu era solteiro na época, junto com outro missionário solteiro, Michael, que é um missionário hoje casado também, no norte da África, não posso falar aqui o país, por questões de segurança, mas nós dois juntos, fomos numa das casas lá, e para quem não sabe, o Paraguai é um país extremamente católico, e nós entramos nessa casa, uma senhora bem idosa, várias crianças lá, é muito típico ter uma casa com 20 pessoas morando, 15 pessoas morando, com várias pessoas, né? E aí a gente fez lá um ciclo, começamos a falar sobre a palavra, iniciando, falando. Aí lá pelo meio do momento, aquela senhora, lá seus 80 anos, brava e só aguardou o momento de terminar e nos expulsou de lá e não queria mais saber da gente. Aí depois fomos descobrir que ela imaginava que a gente era católico e depois no meio do processo viu que a gente não era católico, a gente era evangélico. E aí toda semana a gente passava por lá e convidava de novo ela para um outro grupo pequeno ali perto da casa dela. E ela nos xingava em Guarani. Na época eu não entendia muito bem, então ela xingava e falava, nos expulsava em Guarani. E nós tínhamos ouvido falar que a neta dela, Natália, tinha tentado cometer suicídio. Ela tinha quebrado o vidro da casa dela, ali junto com, porque eles moravam tudo junto, pegou um caco de vidro bem grande e cortou os dois punhos. Ela sobreviveu pela graça de Deus. Passou-se 2 meses depois, batendo na porta ali na casa dela, várias vezes. Quem nos recebe? Natália. Nós não desistimos. Orávamos por eles e sempre convidava, ainda que não éramos bem recebidos. Aí, uma vez, a Natália nos recebeu. E aí, a Natália nos recebeu e ela falou que ia nesse grupo pequeno. Mas é muito comum os paraguaios e outros também falam assim: ah, não, eu vou lá na sua casa. Não, eu vou lá sim, eu vou lá no culto. E nunca vai, né? Então é muito comum. Então, beleza, ela falou que ia. Passou-se realmente um tempo, ela foi lá. E ela foi com suas duas crianças
pequenas crianças, e estavam lá. E eu já tinha tudo parado na pregação, tal, mas Deus tocou no coração, muda a pregação e fale sobre a mulher do fluxo de sangue. E aí eu comecei a pregar, falar da mulher do fluxo de sangue. E a Natália começou a chorar. E ela entrega sua vida para o Senhor Jesus. E eu me lembro andando nas ruas, lá, umas ruas bastante paralelepípedos, e a Natália virou para nós e falou assim: eu golpeei todas as portas, pero hoje encontrei a verdade. Eu bati em todas as portas, mas hoje eu encontrei a verdade. E a Natália foi um processo lindo, ela tinha 30 anos de idade na época, ela se converteu de fato em verdade. Ela foi até menosprezada, humilhada para a família dela, extremamente católica. O casamento dela destruído foi sendo restaurado. Eu, em nenhum momento, eu e o meu companheiro Mike, que a gente discipulava ela, nós, em nenhum momento, éramos duros, você tem que parar de fazer isso, parar aquilo. Nós deixamos a palavra entrar naturalmente, conforme a gente ia ensinando. Ela mesma teve uma audição de parar de fumar, parar de beber. Ela, um dia, ela vê assim, olha, eu tenho que pedir perdão para o meu ex-marido, eu tenho que pedir perdão para não sei quem. Nós não íamos, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. O Espírito fazia isso. E uma das coisas, sabe, bonita, isso é tema de aula de teologia, num culto, numa igreja, num culto na nossa igreja, quando ela estava lá, teve um dia que ela caiu no Espírito, sabe, caiu no chão. E assim, eu creio no agir sobrenatural de Deus, mas sempre com cautela, o equilíbrio da Nazareno. E depois da semana, depois do culto, na semana, eu cheguei para ela e falei assim: Natália, o que aconteceu com você na igreja? Falei: eu caí. Gente, eu estou falando de uma mulher que nunca tinha ido em igrejas evangélicas. Ela não sabe que é igreja, ela não tem influência de nenhuma outra igreja. Aí ela falou assim: eu caí, eu não sei o que aconteceu. Aí eu falei assim: tá, mas o que mudou na sua vida depois do que? O que aconteceu? Ela me falou assim: não sei, eu só sei que agora eu tenho mais força para não pecar. Caraca. Rapaz, se isso não é definição de batismo do Espírito Santo, porque Verdade. batismo do Espírito Santo nós entendemos que é o quê? Santidade. Sim. Santidade. E ela mesma disse: agora eu tenho força para não pecar. E aí a gente foi disciplinando ela. Até hoje ela é fiel ao Senhor. A filha dela casou, estão na igreja. Sim, tem outras histórias de um menino que se converteu sozinho, lendo a palavra, e ele era amigo de um aqui no nosso grupo pequeno, Jorge. Ele foi nesse grupo. E aí, 2 semanas depois, eu já deixei ele pregar, porque eu vi que ele tinha realmente transformado. Foi também rejeitado pela família. O Jorge hoje, ele é pastor, ele já pregou na televisão, na rádio, tudo que é lugar lá no Paraguai, muito usado por Deus, um rapaz inteligentíssimo. E muitas outras histórias, assim, que Deus vai fazendo. Em Chechane, que nós plantamos uma igreja ao pé do vulcão, lá já em Peru. Plantamos uma igreja bem ao pé do vulcão. Natália, não, Jéssica, a primeira que se converteu. Olha só, mulheres. História fantástica. A Jéssica também se converteu, a família dela existente. Depois a casa dela hoje tem uma igreja lá do Nazareno, plantada até hoje. Isso, mais de 10 anos já se passaram. E, sim, coisas que Deus vai fazendo, né? Deus, é bonito assim que em todo momento é Jesus fazendo, ele direcionando. Por exemplo, no Peru, eu encerro com essa história. No Peru, nós fomos plantar uma igreja no Peru e foi plantada ela em 3 meses e já tínhamos um culto de despedida com quase 100 pessoas. Puxa, não eram todos membros, mas tinha um culto lá com 100 pessoas, tá? 3 meses para isso. Aí ele falou: nossa, Deus, o que vocês fizeram? Um passe essa estratégia extraordinária em 3 meses. Mas não, uma missionária americana, não falava muito bem espanhol. Ela foi toda semana para Chechane durante 3 anos. Chama Kindle Bible, ela chama. Kindra Bible. 3 anos ela lá pregando. 3 anos. Nenhum convertido. Nenhum. Passou esses 3 anos, ela foi embora. Nós chegamos lá, em 3 meses plantamos a igreja. Nós recebemos, eu tenho até aqui, na minha casa, aqui um estatuetinha de honra, mérito de ter plantado a igreja e tal. Mas eu falo assim, gente, ela ficou 3 anos plantando. Não colheu, nós colhemos, mas ela também faz parte de tudo isso. Sim. Porque quem faz tudo isso é Deus.
Alguns plantam, outros regam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, o que nós temos que nos sentir é parte da grande missão. Porque que nós entendemos que quem é o dono da missão é Deus. Não é missionário, não é igreja, não é missólogo, antropólogo, pastor, superintendente geral. Quem é o dono da igreja e o dono da missão é Deus. Então, ele move os pauzinhos, ele move a nossa vida. Ele chama eu, chama você, e cada um dentro do papel do que Deus quer está cumprindo a sua missão. E o que nos importa é sermos humildes e reconhecer que é toda a honra, toda a glória para Ele. Tem uma frase, eu gosto muito de George Whitfield. George Whitfield foi um teólogo há muitos anos atrás, e ele fez uma frase assim: não cabe à igreja decidir se ela quer fazer missão, mas ela deve decidir se quer ser igreja. Não cabe à igreja decidir se ela quer fazer missão, mas decidir se ela quer ser igreja. Isso é muito, muito certo. Porque, olha só que interessante, o que ele está querendo dizer? Que quando eu sou igreja, eu vou cumprir a missão. Não tem alternativa. Ser igreja do Senhor é cumprir a missão de Cristo. É cumprir a missão de Deus. Ponto. Agora, o que você pode decidir é não ser igreja. Você não quer ser igreja do Senhor, ok, aí você não cumpre a missão. Mas se você diz, eu pertenço ao Cristo, eu sou igreja do Senhor, ok, você tem uma responsabilidade missionária para se fazer. Não estou dizendo que todo mundo vai sair, viajar e pregar no mundo aí afora, mas todo mundo se envolve com a missão. Porque ele que é o dono da missão. Exatamente. E ele nos chama. Justamente. É como nós falamos, não existe uma missão da igreja, existe uma missão que inclui a igreja. A igreja está incluída aí dentro da missão de Deus. Exatamente. E aí, quando eu vejo esses testemunhos, essas experiências, e só reforça na minha mente, Felipe, o quanto a igreja precisa se ligar que está todo mundo junto para poder cumprir com um propósito muito maior do que as coisinhas que nós queremos. Eu vejo muita gente, infelizmente, brigando por conta de questão de ministério. Eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou fulano, eu sou ciclano. Quando, na verdade, comparado àquele que está dentro de nós e a missão é dele, ele nos usa como instrumento, nós não somos nada. Então está todo mundo ali no mesmo patamar. Muita gente é pegada a título, pegado a posição. E o mais importante é o Senhor Jesus. A gente, às vezes, leva muitas bandeiras que não é do Evangelho. Bandeira denominacional, óbvio, eu amo a Igreja de Nazaré. Sou nazareno, não vou sair da igreja. Até onde eu sei, não tem interesse nenhum de sair. Ensino a teologia a mim, não wesleyano. Sou assim, mas, sobretudo, sou de Cristo. E a gente, às vezes, confunde isso, né? Confunde. O privilégio de servir em missões é essa beleza do corpo de Cristo, que aí você se envolve com um pouco de tudo. Né? Por exemplo, na AMTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, não é uma agência, é uma associação que eu faço parte. Nós temos gente de diversas denominações. E lá dentro eu atuo na área de pesquisa, né? E sim, pesquisa também é um ministério, viu? Tem gente que acha, pesquisa, que negócio estranho. Se você já ouviu falar de Janela 1040, já ouviu falar sobre povos não cansados, já ouviu falar onde estão os missionários, quantas igrejas tem, quantos missionários, tudo isso algum pesquisador fez. Então, lá dentro, nós temos gente de diversos lugares. Eu sirvo com presbiterianos, com quadrangular, com Assembleia de Deus, com menonita, batista, e assim por diante. E isso é bonito. Somos diferentes? Somos, mas temos um único Deus. Dentro do Vocário, que eu faço parte, que é o Movimento Despertamento Vocacional, nós temos várias bandeiras, o que simboliza o Vocário. E uma das bandeiras, inclusive, fui eu que deu o título. O conceito era, todo mundo concordava, eu só dei o título dela, assim, a pitada, que vem, inclusive, da Constituição dos Estados Unidos, que é E pluribus unum. E pluribus unum, que significa de muitos, um. De muitos, vírgula, um. Significa, somos muitos, somos diversos, diferentes, mas somos um. Porque Jesus disse isso, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um. Então, quando nós somos unidos, um só corpo, uma só igreja,
Cristo é reconhecido, Cristo é Amém. exaltado. Não significa uniformidade. Não confunda com uniformidade. Sim, sim, Uniformidade é uma só forma, um só jeito de fazer. Tem diversas formas. É a é, multiforma e graça de Deus. Mas é bonito. Isso mostra exatamente. a graça de Deus. Uma frase que uma senhora aqui no município que eu moro me falou uma vez, há anos atrás. Assim que eu entrei para a igreja do Nazareno, eu não gostava da denominação. Eu detestava a igreja do Nazareno. Tinha algum motivo? Nenhum. Mas não faço ideia até hoje do porquê que eu não gostava da igreja do Nazareno. E eu não queria, falava para minha mãe, a senhora está indo para um centro de macumba, que era o que eu falava que Ixi. a igreja do Nazareno era. Hum. Muita influência do começo ali, das primeiras pessoas que me acompanharam, de coisas pessoais e tal. E o novo convertido é uma criança que não sabe para onde está indo. Então Uhum. vai segundo as suas primeiras orientações. E eu lembro que antes de eu ir para Nazareno, encontrei com uma senhora na rua, que eu tenho um terror até hoje. Toda vez que eu vejo uma senhora com um vestido longo, com coque, eu procuro atravessar a rua porque eu sei que vem alguma coisa daí. Isso é certo. Isso é certo. É, E quando eu aham. cheguei, encontrei com ela, ela falou: Você tá triste? Eu falei: Sim. Você não quer sair da igreja que você tá? Não, mas você vai ter que sair e vai ter que ir para a igreja do Nazareno. Eu falei: Duvido, não vou não. Ela aprenda que o une vocês é muito maior do que separa. Exato. Acabou. Acho que Exato. deu um mês depois, eu estava sendo recebido como membro lá na igreja do Nazareno, em Soares Neve, que eu já estou aí há 5 anos mais ou menos. Já passei por várias situações que eu nunca imaginei ter passado na minha vida. Eu falo para as pessoas que Deus ele vem forjando meu caráter a cada ano no Evangelho, na base do fogo mesmo. Toma de um lado, toma do outro, aprende daqui, aprende dali, mas eu costumo dizer para as pessoas, né, as costas vão ficando calejadas. Tem coisa que acontece hoje que aconteceu há um ano atrás, que já não causa mais dor nenhuma e a gente A continua gente aí. vai criando maturidade, né? Né? Maturidade. E, Exatamente. e vida que segue, né? Mas é sempre bom e esse é a graça do Evangelho. Falo para os jovens que quer viver uma grande aventura, até deixando um recado para você que nos ouve e nos assiste agora, que se você tem uma vontade de viver uma grande aventura, cara, viva o Evangelho, porque é doido. É uma parada Uhum. completamente É diferente, verdade. que não se É, compara a nada nesse mundo, é. cara. É andar na contramão. Pô, o mundo fala que é maior aquele que tem muito, e o evangelho vai falar o contrário. Uhum. Maior é o cara Uhum. que tem um monte de gente servindo. O evangelho fala, não, maior é aquele que serve a todo mundo. É Uhum. completamente diferente. Então, isso é uma aventura. Se tu tá numa Uhum. vida monótona aí, vem pro evangelho que eu tenho certeza que tu vai ter coisa para fazer É demais a sua verdade. vida É inteira verdade. e não vai ter como fugir. Mestre, muito obrigado Tamo junto. pelo sim ao convite, né? Uhum. Vou orar para o senhor, para você, para que se converta e vire flamenguista em algum momento. Sabe que a minha esposa é flamenguista, né, cara? Ah, E meu sogro é flamenguista roxo, meu eles Deus. escolheram a melhor parte, você pode Ai, ver. mas não, não tem como não. Que é Palmeiras, que é Palmeiras. Dia 27. 27, estamos juntos aí, vamos Tá ver. marcado, tá marcado. E muito obrigado ao sim, ao convite, né? Para mim, eu fico muito feliz. Eu sempre gosto de falar para todo convidado, deixar isso muito público, que cada sim ao convite que eu faço para o Papiano Palavra, eu vejo como uma aprovação de Deus para que o projeto continue, porque ele está fazendo alguma coisa que eu não faço ideia e, sinceramente, não faço nem questão muito de saber o que que ele está fazendo, desde que ele alcance vidas e pessoas sejam Uhum, transformadas. uhum. Para mim, já ganhei o meu galardão aqui em relação a esse projeto. Uhum. E deixa aí as suas considerações finais para a gente encerrar o bate-papo. Rapaz, eu já falei quase tudo que eu gostaria, então eu só agradecer pelo convite, pelo carinho, por esse tempo. Espero que vocês tenham ouvido até aqui, até o final, tenha sido uma bênção para a sua vida. Sabe que Deus tem um propósito para todos nós, esse é clichê de falar, mas é verdade. Nós temos um papel dentro da grande missão de Deus, da história que Deus está escrevendo. Não fique fora disso, se envolva, ore para Deus, pergunta para Deus o que Ele quer fazer na sua vida, em você e através de você, porque Ele pode te abençoar, te transformar, te santificar.
e te usar dentro do reino. Então, ore para Deus, se entregue diante do Senhor. O chamado de Deus na minha vida, na sua vida, pode ser diferente, mas o importante é que cada um faça um papel dentro do reino de Deus. E ninguém é maior que ninguém, o importante é que cada um faça aquilo que Deus sonhou e projetou. Amém. Obrigado, Rafael, obrigado por você se dedicar nesse sonho, projeto, no seus talentos aí de podcast e outras coisas mais. E Deus abençoe. Tamo junto. Amém, meu amigo. Tamo junto. Muito obrigado para você que ficou conosco aqui até o final também. Obrigado pela paciência. Agora que eu fui ver o tempo, provavelmente esse podcast ficou entre 1h50, 1h40, quase 2 horas já. Ou ficou 2 horas, não sei. Vou ver depois quando parar aqui a gravação. E que Deus continue te abençoando poderosamente. E aqueles recados básicos e todo final de Papiando a Palavra. Você tem total liberdade para discordar de tudo que a gente falou. Você pode colocar nos comentários, não concordei com isso, não concordei com aquilo. A gente vai ouvir, a gente vai te respeitar e te responder na maior paz, na maior calma, porque o nosso objetivo não é brigar e trazer a divisão, pelo contrário, é unir a cada dia mais a Igreja de Cristo e você também respeite a nossa opinião, porque essa é a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, segundo as Sagradas Escrituras. Vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo, galera.